Boa querido. noite, Ordinário, tudo bem? Belezinha? Beleza. Vamos aproveitar para convidar o povo aí que não está ainda ligado. Pega o aviãozinho aí e chama o povo, galera. Vocês que já estão Vamos chamando. para a gente começar esse bate-papo Ordin- aqui agradável. Eu não tô te vendo mais, Ordinário. Não, é porque eu estava convidando o povo aqui. Ah, tá. E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que você tá, meu querido? Grande prazer novamente estar aqui. É sempre um privilégio estar participando junto com você desses momentos. Cara, o privilégio é todo meu e você é convidado vitalício, viu? Você que vai dizer, olha, dessa vez eu não quero, é você que vai dizer. Nem que a gente chame um terceiro convidado, mas ter você por perto para falar sobre essas questões de desenvolvimento, de RH, para mim é sempre uma honra enorme, meu irmão. Obrigado mais uma vez. E Grande aí, prazer. enquanto o pessoal vai chegando aí, Bruno, eu vou dar aqui alguns recados. Primeiro, os patrocinadores oficiais, que eu não posso deixar de falar, né? Claro. É aqui.t e o arroba kennedy.mesquita, que é o cabo aí dos produtos que deixam as casas e as empresas limpinhos. E o iPhone aqui, os iPhones lá são os primeiras, eu e a Tati só compra dele. É diferenciado o produto, viu? Quem tiver interesse, Legal. aciona o homem. E aí, eu preciso também informar aqui já oficialmente, Bruno e os demais, eu vou estar mudando meu nome comercial, né? Vai ser Acione Treinamentos. Não vai ter mais Rodinelli Mota Treinamentos, o perfil vai mudar, Instagram, vai mudar tudo que tiver referente à minha identidade visual, né? Então, Iago aí, o Iago já está aí, está dizendo que já está aí na parada. É isso aí, Iago Matos. Então, o meu nome comercial vai estar mudando e, claro, vai estar mudando tudo que é de identidade visual, logomarca. Vou estar informando isso aí com mais detalhes, tá? Esses dias também vai estar saindo, acho que até a próxima semana está saindo o e-book, que é Como Derrotar a Ansiedade. E aí eu vou estar lançando próxima semana. Rodney, é de graça? Não, não é. De graça não, mas vai ser num preço muito justo. E aí fica ligado quem tiver interesse aí nesse tema. Beleza? Não, pessoal, acho que na terceira não precisa mais se apresentar. Mas só mais essa vez, né? Fala um pouquinho aí quem é o Bruno pro pessoal. Claro, como eu falei no início, é sempre um prazer estar aqui com você, né? Tendo a oportunidade de compartilhar um pouco dessa vivência. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Peixoto, né? Tenho algumas... Eu sempre sou muito... Não gosto muito de apresentar das formações, porque o pessoal fala, pô, tudo isso... Mas eu acho que é muito... Dessa vez eu vou abrir uma exceção, porque faz muito parte do que a gente vai compartilhar hoje, né? Sou formado em RH, né? Tenho uma formação também em administração e sou formado também em psicologia. Estou cursando uma pós em gestão estratégica de pessoas e agora, dia 16, dia 22, estou começando uma outra pós já em terapia cognitiva comportamental. Então, tenho algumas formações, algumas certificações, né, em metodologias ágeis, análise comportamental, avaliações psicológicas. Então, tem uma bagagenzinha aí, um pouquinho, né? É isso aí, meu irmão. É isso aí. Eu também gosto desse contexto aí. O negócio é estudar, cara. E aí, o Marinho tá dizendo que, dois machos lindos, o Marinho tá aí. Tá? Saudade, cara. É diferente, viu, meu irmão? Bonito é você, rapaz. O Marinho, quanto mais velho, mais bonito ele fica. Não sei que segredo é esse, não. Né? E aí, Brunão, vamos aqui pro papo, que só são 30 minutos de RH. Você até falou que para esse papo a gente preferia as 3 horas de RH, né? Porque Verdade. Pela importância do tema. Mas vamos nós. Hard skills, soft skills, né? A gente vai fazer as pessoas entenderem de um por um primeiro o que é esse negócio aí, né? E aí, vamos puxar aqui a frase do Peter Drucker, que fala que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Essa frase, essa coisa já vem, né, dos antigamente. São coisas atemporais. Atemporais. Porém, parece que isso vem ganhando uma força enorme, né, Bruno? Com o passar do tempo. E cada vez que essa habilidade de comportamento, essa habilidade emocional ganha mais força, com pandemia e tudo mais, parece que isso vai ficando ainda mais forte, né? Mas
Fala Verdade. para a gente aí se faz sentido essa frase do Peter Drucker e explica o que é cada uma dessas habilidades, por favor. Legal. Eu acho que faz bem sentido, né? Até hoje tem, como eu falei, tem coisas que são atemporais. Eu acho que essa frase é uma delas. Traduzindo, pessoal, hard skills na linguagem do inglês e português são habilidades difíceis, né? Vou começar pelos soft skills, né? Que são habilidades comportamentais de uma pessoa, né? E isso inclui características de personalidade, temperamento, né? Essas habilidades, eu diria que talvez sejam um pouco mais difíceis de identificar, né? Porque, assim, são medidas de testagem, uma maneira muito... Não existe uma objetividade em relação a isso. A gente utiliza algumas ferramentas, como DISC, por exemplo, a gente ter um indício, né? A exemplo dessas habilidades, a gente está falando de capacidade de liderança, empatia, criatividade, inteligência emocional, que nunca foi tão necessário dentro das companhias, né? Capacidade de persuasão, paciência, flexibilidade, resiliência, né? Comunicação, são aquelas habilidades que são talvez intangíveis, né? As hard skills, né, que são aí as habilidades difíceis, né, como eu mencionei, uma é a personalidade, elas são algumas as habilidades mais técnicas, né, aquelas competências que podem ser alcançadas fazendo um curso, lendo um livro, indo a congresso, e é muito legal porque esse momento que a gente está vivenciando agora é um momento de aprendizagem, né, um momento de compartilhar, é um momento de entender um pouco mais alguns aspectos. E isso requer muita dedicação, né? A gente está 8h30 da noite, tem gente que está assistindo televisão, a Netflix e tá. Não recrimino, né? A gente também tem que ter um momento de descansar, mas também tem um momento de investimento. E aí, indo para a prática, o que é que seriam essas habilidades? A gente está falando de uma fluência em um idioma, por exemplo. Nunca foi tão importante ter uma fluência em outro idioma. Confesso que estou até penando um pouquinho que o meu inglês está meio enferrujado. Mas se você tem essa vontade de trabalhar em grandes companhias, é uma habilidade que você já tem que estar trabalhando. Habilidade em programação, um Photoshop, por exemplo, né? Algumas técnicas, você aprende em mestrado, em doutorado, em faculdade, são aquilo que você consegue ter o certificado, né? Porque tem algumas pessoas que vão em busca não do conhecimento, mas do certificado. E talvez isso seja a pessoa talvez um pouco querer mais mostrar do que efetivamente ter. Principalmente no contexto de pandemia, logo vi muito isso, Rodinelli. No início da pandemia houve uma busca desesperada por conhecimento, né? Não só pelo conhecimento, mas algumas pessoas buscando, num curto espaço de tempo, por conta do home office, tentar compensar anos de estudo que não tenha conseguido compassadamente, ao ponto de chegar a uma competição de quem estuda mais, quem faz mais cursos, quem participa de mais live. Então, essa forma de buscar conhecimento talvez seja a forma menos saudável que existe, né? E você ter essas duas interações entre habilidades técnicas e habilidades comportamentais, falando numa linguagem mais no nosso idioma, né? Dentro das companhias, isso é muito bem visto, muito bem quisto. Então, isso é o hard skills e os soft skills. É as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais, relacionais. E a gente precisa ter um equilíbrio, né, Bruno? Como você bem colocou aí, dessas habilidades. Não adianta só... Você está me ouvindo, Bruno? Tá, né? Sim, estou vendo. Dá uma travada aqui, eu achei que... e tem que ter um equilíbrio dessas duas habilidades, porque é importante que você tenha o seu conhecimento técnico, sim, mas as habilidades comportamentais, elas são muito importantes. E eu queria falar um pouquinho aqui como é que você faz um recrutamento e seleção, que eu tenho a minha forma, mas cada um tem a sua, né, Bruno? Só para ver se bate as informações. Eu queria abrir um parênteses aqui que você falou da inteligência emocional, que agora que ela é mais importante ainda, né? Ficou muito, entre aspas, repetitiva a coisa da inteligência emocional durante um tempo. E era curso de inteligência emocional para cá, curso de inteligência emocional para lá, e vai e vem, né? E depois que a coisa foi propagando.
E parece que tinha ficado um pouco batido, mas aí, com a pandemia, a coisa começou a ganhar força de novo, né? E as pessoas entenderam que não era porque era repetitivo, é porque era uma necessidade, é uma necessidade do profissional. Perfeito. Né? E aí, você falou aí também do comportamento quando o cara acaba pecando nisso. Eu, numa empresa, como gestor de RH, o cara chegou de supetão lá, que um dos diretores tinha pedido para conversar com ele, porque o cara tinha muito conhecimento técnico, né? E eu fui pego de surpresa, não estava sabendo, mas tudo bem. A diretoria pediu, a gente vai conversar com o cara. E aí, quando ele me aguardava no corredor, ele meio que assediou uma das meninas da empresa na época, né? E, cara, ali já morreu. Enfim, o cara tinha muita bagagem, muito conhecimento, mas para mim ali acabou o processo seletivo. Eu nem cheguei a conversar com ele, porque se ele não respeita ali naquele momento, imagina lá no dia a dia como é que ia ficar a coisa, né? E aí a gente deu um jeito de encerrar por ali a conversa, porque pesa muito mais, eu não sei se você tem essa visão, mas é o que eu busco no processo seletivo, é entender se as pessoas estão, um pouco dos valores que a empresa tem, né, para encaixar isso, e se o lado comportamental é muito bom, porque se não for, para mim, o que tem de técnica ali naquele momento não vai adiantar muito, não. Eu estou sendo radical, Bruno? Tu olha também por esse prisma aí. Não, eu acho que você está bem certo. Eu acho que é a junção dos fatores, na verdade, porque para mim, o processo seletivo ele se inicia, Ordinelli, antes de efetivamente ir buscar um candidato. Primeiro a gente senta com o gestor para entender o que é que de conhecimento técnico ele precisa ter dentro da posição. À medida que ele vai comentando sobre o conhecimento técnico, a gente vai vendo quais são os comportamentais que são aderentes a esse conhecimento técnico. A pessoa ela pode ter um conhecimento técnico maior do mundo, mas se ela não souber como tratar e lidar com as pessoas, esse conhecimento se perde. E dentro de um processo seletivo, né, a gente sabe que quando a gente lida com executivos, executivos têm uma forma diferenciada de trabalho, né? Acaba que eles gostam muito de indicar, e eu particularmente falando não tenho problema nenhum com indicação. Quando eu recebo de um executivo uma indicação, eu chamo da mesma forma, entrevisto da mesma forma, faço a avaliação da mesma forma e dou meu parecer como qualquer outro candidato, né? Quando o meu parecer é de inaptidão, né, esse candidato para a visão do RH, e mesmo assim o gestor, não, mesmo assim eu quero. Ok. Como eu falei, eu já mencionei, eu tenho experiência de RH e um pouco mais de 15 anos de experiência. Dentro dos processos seletivos, eu já tive a oportunidade de dar um parecer de inaptidão, porque quando o parecer de inaptidão ele vem com algumas recomendações, do gestor seguir aquelas recomendações, aquele norte, e a pessoa acabar tendo um desempenho muito bom. Assim como já tive vários processos seletivos que o gestor simplesmente colocou para dentro e em menos de um mês a pessoa não deu certo e ele solicitou o desligamento, né? Então, é um conjunto dos fatores. Então, se você não tiver essa habilidade comportamental, relacional, associada à técnica, isso as empresas hoje é um grande diferencial. A pessoa que é hoje, o candidato, o colaborador que hoje souber lidar com o técnico e com o comportamental, ele tem um diferencial internamente muito grande. E o que eu vejo muito, Rodinelli, é o conceito associado à prática. Porque se você fala, como você falou, inteligência emocional, você pode ver N cursos, mas que ferramentas utilizar? Como colocar isso na prática? É a mesma coisa que a gente fala de gestão de projetos. Um hard skill, por exemplo. A gente tem que controlar o tempo, tem que controlar o custo, tem que controlar as demandas. Mas como fazer isso? Como colocar na prática essa inteligência emocional? Como colocar na prática esse relacionamento? Então, tem algumas técnicas que podem ser utilizadas e profissionais que podem ser abordados e ser solicitados como ajudas. Um exemplo que você falou, profissional coaching. Assim como a inteligência emocional ficou batido, né? Porque todo mundo quer ser coach, todo mundo faz uma formação de final de semana que é coach. Pessoal,
toda profissão você vai ter bons profissionais e profissionais não tão bons. Perfeito. Eu conheço coachings, a exemplo de um grande amigo meu chamado Rodinelli, que é muito bom. Né? Eu pago isso. Né? Então, assim, a gente tem profissionais coach que são fantásticos. Eu conheço alguns que são maravilhosos. Maravilhosos. E conheço outros que não são tão bons. Conheço psicólogos que são amigos, que são fantásticos. E outros que fizeram formação junto comigo, estavam sentados do lado da faculdade comigo, que não são tão bons. Né? Então, trabalhar isso é extremamente importante, os hard skills e os soft skills, e é muito valorizado dentro das empresas. Legal, legal. Bruno, rapaz, só para fechar esse papo aqui, eu me lembrei de um dia que eu estava ministrando aula na pós-graduação, e a gente falando, e era inteligência emocional e liderança a disciplina, né? E a gente falando disso lá, e o cara, não, pô, porque não sei aonde, no Japão, não sei o quê, negócio de inteligência emocional, CNPJ não tem coração. E aí eu digo, aí na hora veio um estalo, eu digo, cara, CNPJ não tem coração, mas CPF tem. E quem faz o CNPJ crescer são os CPFs, querido. Então, vamos fazer de conta que essa frase não existiu, porque eu não concordo, né? Com essa coisa tão radical de que sempre... É igual aquela, os problemas pessoais ficam da empresa para fora. Né? É utopia, é loucura, né, meu irmão? Mas, enfim, Brunão, voltando aqui, cara, qual a importância das hard skills e soft skills para a empresa? Dá mais miuçada nisso. Pronto. Hoje, todo mundo quer crescer dentro da empresa. Quem é que quer permanecer? Existe. Pessoas que gostam daquilo, querem estar aqui, e não tem problema nenhum. Sim, sem problema nenhum. Se faz bem, faz legal, gosta, vai nessa. Mas dentro da empresa a gente tem sempre aquela pessoa que quer crescer, que quer se desenvolver, que está buscando esse desenvolvimento. E é muito importante você desenvolver essas habilidades. E hoje, uma das maiores fontes de conhecimento que nós temos acessos hoje é a internet. Lembra, alguns bons anos atrás, né, que a gente tinha ainda aquele vendedor de enciclopédia. Pô, cara, eu peguei essa época também, eu não sou tão novinho não, hein? Então, hoje a gente tem um mundo na mão. Eu aprendi muito com o YouTube. Aprendi programação VBA, aprendi programação BI, aprendi Excel, aprendi a fazer alguns testes pelo YouTube, aprendi algumas técnicas de recrutamento no meu início de carreira pelo YouTube, né? Porque eu estava buscando esse conhecimento, tá me desenvolvendo em relação a isso. E hoje, dentro das empresas, é o que buscam. O que eu vejo muito acontecer, Rodinelli, e hoje eu estou dentro de uma empresa, né? Eu já trabalhei, já sou meio rodado um pouco no mercado, já trabalhei em grandes empresas, em grandes multinacionais. Hoje eu estou dentro de uma empresa das empresas que eu já trabalhei, já tive a oportunidade de trabalhar, hoje a empresa que eu estou é a empresa que mais dá oportunidade interna. Mais dá. A gente tem milhões, os gestores estão... E isso já foi, antes da minha entrada, a gente deu uma potencializada nisso, mas deu muita oportunidade interna. Mas o que eu vejo hoje, a nível de mercado, é que os profissionais, eles buscam a capacitação quando a oportunidade aparece. Apareceu uma vaga de gerente. A pessoa, o que é que o gerente precisa? Formação. Vou lá me inscrever na faculdade. Precisa conhecer uma análise de custo financeiro. Não, vou fazer um curso. Galera, isso tem que ser antes. Você tem que ter aonde você quer chegar. Eu, no futuro, eu quero chegar a uma direção de RH. Né? Então, o que é que o diretor precisa ter? É muito longe isso. Olha o salto que eu estou dando. Eu tenho que ir com o passado. Se hoje eu estou no nível de coordenação, o que é que a gerência faz? A gerência, ela tem um papel disso, ela faz isso, dessa forma. Aqui, você vou na internet e você vê lá uma descrição de vaga, você vê o que é que o mercado está pedindo, vou me capacitar naquilo. Quando a oportunidade aparecer, eu já está pronto. Então, é importante você pensar a longo prazo? Mas pense a longo prazo sabendo que você tem que dar um passo a cada dia hoje. E é isso que as empresas valorizam. O autodesenvolvimento, a autogestão. Você não precisa ser uma pessoa que tem que ser tocada. Você tem que se autogerir,
se desenvolver, auto-buscar esses conhecimentos. Então, os RHs das empresas, os agentes de gestões das empresas, estão buscando esses profissionais que conseguem se autodesenvolver, se autogerir. Legal, legal. E como é que o RH pode ajudar a desenvolver essas habilidades, Brunão? Legal. Muito importante essa pergunta, Rondinelli, porque hoje os profissionais de RH, de forma geral, eles têm uma boa capacitação. Eu vejo colegas com ótimas capacitações e cada vez mais aderindo a uma política de benchmarking para conhecer o que é que o mercado tá oferecendo. Eu acho que, como eu já mencionei aqui algumas vezes, esse é um trabalho que tem responsabilidades compartilhadas. Eu acho que e foi uma coisa que eu fiz muito no começo, né? Eu usei aí a exemplo do LinkedIn. Né? O LinkedIn é uma plataforma hoje fantástica. Eu fiz muito benchmarking pelo LinkedIn, fazendo conexão, perguntando, eu admiro o teu trabalho, o que é que você faz hoje? Vamos marcar uma reunião para conhecer, né? E é isso que o profissional dentro de uma empresa precisa fazer. Busca hoje o teu RH. Externa a tua vontade, dizer, olha, eu quero me desenvolver, eu quero crescer, me ajuda, o que é que eu preciso para chegar hoje? E não fala em posição. Olha, eu quero chegar à posição tal, porque a gente tem, como eu falei, como toda função, como todo profissional, a gente tem profissionais mais maduros e profissionais que estão em processo de amadurecimento. E às vezes você chegar para um profissional e dizer, como é que eu faço para chegar no cargo tal? A pessoa pode encarar de, vixe, se ele não receber isso, ele vai sair da empresa, ele está buscando. Então, a gente tem que ter um certo cuidado nessa abordagem também. Então, chega para o teu RH e diz, olha, eu estou querendo me desenvolver, eu estou querendo crescer. Me indica o que é que eu posso fazer, que tipo de curso é interessante, que tipo de formação é bacana aos olhos do mercado a nível de RH. E aí, os RHs também têm que estar nessa pegada de desenvolvimento, fornecer palestras, treinamentos, programas de capacitação. Eu vejo que muitas empresas têm isso e RHs que estão acompanhando utilizem os multiplicadores internos. Dentro de cada área, a gente tem grandes profissionais que têm grandes conhecimentos que querem compartilhar. Façam um mapeamento de possíveis multiplicadores internos que podem servir de multiplicadores de conhecimento. Às vezes a gente tem aquele cara lá na área financeira que é um puta cara que pode te ensinar sobre finanças pessoais. Compartilhe isso com a empresa. A gente tem naquela área de indicadores, de BI, de inteligência, enfim, de mercado, que é um cara que sabe muito de Excel. Monta uma gradezinha lá, conversa com o gestor dele, o gestor vai liberar, porque vai dar uma visibilidade também, né? Então, às vezes a gente tem um certo medo de procurar o RH e de ficar em evidência. Eu vejo muito isso, muito, muito. Profissionais com medo de chegar no RH e dizer, não vou no RH porque eu vou estar numa vitrine, o cara vai ficar me vendo. E isso, pessoal, é bom. Agora, é um movimento sem volta. Na minha opinião, eu acho que a partir do momento que você procura o RH e dizer eu vou me dedicar, eu vou investir, é aquele que você realmente está disposto a se dedicar nesse desenvolvimento e seguir, porque senão você faz um caminho inverso. Você demonstrou que está interessado, você procurou o RH, você tem aí uma trajetória, muitas vezes o RH senta com você e desenha uma linha de desenvolvimento, no meio do caminho você para. Estou cansado, tenho muita coisa para fazer. Todo mundo sempre tem muita coisa para fazer. E isso vai dar o processo inverso. Você vai ver como aquele cara que começa, tem boas ideias, mas no final, para. Bruno, gostei demais, cara. Rapaz, olha, eu vou puxar um pouco. Bruno, você disse uma vez uma frase na live com o César, eu não esqueci. Aliás, não esqueci do contexto, mas eu queria que você formulasse de novo. Claro. Foi mais ou menos, trabalhe sempre um cargo acima, uma coisa assim. Ah, sim, sim. Foi isso? Exatamente. Eu até contextualizei. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Você conhece a história da minha família? Meu pai tem um comércio, eu trabalhei muito pequeno lá, né? Eu sempre trabalhei muito lá. E na minha primeira experiência, que foi uma grande contact center, que eu tive um gestor que me falou uma coisa que eu nunca esqueci, que foi exatamente isso. Que a gente tem que trabalhar hoje, né?
ocupando bem a cadeira que a gente está, mas pensando sempre num cargo acima. Se hoje eu trabalho, se hoje eu sou assistente, se eu sou auxiliar, eu vou trabalhar bem como auxiliar, mas vou pensar como um assistente. O que é que o assistente faz e eu consigo trazer para a minha rotina? Se eu sou... Deu uma travada aqui para mim. Tá me ouvindo? Alô? Pronto, voltou. Então, eu sempre busquei isso. Na época que eu era assistente, eu trabalhava como analista. Porque trabalhar como analista cobria as minhas atividades de assistente e trazia mais. Quando eu virei supervisor, especialista, quando eu virei supervisor, trabalhava com um cargo acima. Hoje, eu ocupo um cargo de coordenação, eu trabalho pensando como uma gerência. O que é que uma gerência faz? O que é que uma gerência consegue colocar em prática? Então, trabalhe sempre com um cargo acima, pensando aonde você pode chegar. Anota isso aí, povo. Você que não trabalha com essa mentalidade, eu acho sensacional. Anota isso aí. Você tem que, com essa mentalidade. Se a sua mentalidade é para ir para outra empresa, ganhar novas ideias, novos projetos, tudo bem. Mas trabalhe sempre pensando nesse cargo acima, porque aí você só tem a ganhar. Excelente, Brunão. E esse é até um ponto bem interessante, que quando a gente fala em crescimento profissional, Ginelli, a primeira coisa que a pessoa pensa é, não, eu tenho que mudar de empresa. Pois é. Vou mudar, tenho que crescer profissionalmente. A primeira coisa que faz é olhar para o mercado. Quando internamente tem oportunidade, e essas oportunidades é você mesmo que cria, né? Você mesmo que mostra. Eu trabalhei em algumas empresas que eu tive que mostrar a necessidade da criação de um cargo, que o cargo não existia. A exemplo, me lembro da minha primeira experiência como RH, a long time ago, né? E o RH, ele funcionava pela manhã. Ele não tinha à noite. E a empresa era 24 horas, né? A gestora que na época me contratou, ela teve uma ideia que foi uma sacada muito boa. Ela falou assim, não, eu preciso ter um braço do RH à noite. O pessoal trabalha à noite, de manhã vai embora, não tem contato com ninguém. E essa foi a minha oportunidade de entrar no mundo do RH. Eu fui o braço do RH nessa empresa no turno da noite. Eu ficava de 6 à meia-noite, aí ficava até 1 hora da manhã, mais ou menos, e eu conseguia pegar o turno da manhã dos projetos de RH e levar para a noite e levar as demandas da noite para o dia. Né? Então foi uma ótima sacada. Então, muitas vezes a gente tem que mostrar a necessidade de se criar uma posição, de se criar uma atividade, de se estruturar. Então, é bem importante. E pense fora da caixa. Só pense fora da caixa. Quando a gente fala, a exemplo do RH, quando a gente pergunta, o que é que você imagina de um profissional de RH? Para qualquer pessoa. Eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas, né? E a pessoa me responde, profissional de RH é aquele cara que faz as seleções, faz as entrevistas, é aquele cara que dá os treinamentos. Essa é a visão ainda de muita gente. Não, pessoal. O pessoal do RH é aquele pessoal que lida também com números, que estrutura BI, que tem indicadores, que vê orçado e realizado, que analisa a saúde financeira da empresa baseado no fluxo faz projeção de crescimento pensando em HC. Então, isso talvez é a minha culpa aí do profissional de RH, porque eu me incluo nisso também, e eu aprendi muito cedo que o profissional de RH, e por isso que eu fiz a administração também tem que pensar em números. Só que a gente pensa em números vem das pessoas. Então, essa é uma grande sacada. Pensar fora da caixa. Mais uma frase vai ficar marcada. Pensa em número, vendo as pessoas. Sensacional. A gente vai ter que terminar. O papo tá lindo, mas a gente vai ter que terminar. Já são 30 minutos. Né? Eu tenho que ser rigoroso aí com o papo de 30 minutos da gente. Você está super convidado para o nosso próximo papo de 30 minutos de RH. E aí eu vou só pegar o teu gancho, que a gente começa e não termina, rapidinho. Eu estou lançando um treinamento que é Método Acione, né? É um acrônimo, na verdade, depois eu vou falar mais sobre isso, mas é justamente isso. A ideia nesse método é que as pessoas nunca mais parem no meio do caminho, quando elas começarem o projeto. E aí depois eu vou dar mais detalhes disso e vou compartilhar com você também sobre esse... Claro, legal. Beleza? Bruno, obrigado, cara. Um beijo no coração. O Marinho perguntou se ia ficar gravada aqui a live. Eu vou botar no feed, mas eu vou tirar depois todas as lives do feed, porque vai para o canal. Está sendo tratada pela dos vídeos, depois vai para o canal do YouTube. Bruno, recado final para a gente fechar?
Mais uma vez eu queria agradecer a participação. Acho que é sempre um prazer poder compartilhar um pouco aí das experiências do dia a dia. A gente acaba aprendendo muito também, né? Quem tiver alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, pode me seguir no Instagram, né? Fico à disposição. Às vezes eu não consigo responder todo mundo ao mesmo tempo com muita velocidade por conta do volume, né? No LinkedIn também, fique à vontade para me adicionar. O que eu puder ajudar, vou estar sempre à disposição. Sensacional, Bruno. Só para fechar, eu só não gosto quando o pessoal diz assim, a minha maninha está por aqui também, da área de RH. Só não gosto quando o pessoal diz assim, faz uma coisa errada, passa lá no RH. Eu não gosto dessa comparação aí, não. Verdade, verdade. Valeu, obrigado, gente. Tchau, pessoal. Tchau, Reginaldo.